compartilhar. Bom dia, Elda. Bom dia, Eliaci. Graça e paz, vocês estão bem? Bom dia, Deus abençoe a todos. Bom dia, 9h25, 9h30 começamos a nossa escola bíblica. Bom dia, Eliaci Góes. Sejam bem-vindos. Graça e paz. Bom dia, Aurélio. Como é que tá aí, Aurélio? O nosso galeto, meu irmão. O galeto campeão de olaria. Bom dia, nosso diácono Aurélio. Mais um dia que o Senhor nos concede. 9h30, estamos começando a nossa escola bíblica. Deixa o seu recadinho, deixa o seu bom dia aí. Elda Red colocando aqui o seu coração. Maria Ledina Smith Alves. Nosso irmão Celso Caetano. Graça e paz, irmãos. Hoje, dia 11 de abril de 2021, estamos fazendo a revisão da revista É Tudo Sobre Jesus. Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Olá, irmão Jorge, presbítero Jorge Alberto. Um abraço, pastor Alberto Jorge, lá da Igreja de Cachoeiras de Macacu. Carmen Silvia. Bom dia, irmão. João Luiz, excelente domingo. Amém. Compartilhe, convide as pessoas de 9h30 até no máximo 10h30. Estamos encerrando a nossa escola bíblica. Igreja Presbiteriana de Olaria, compartilhando o amor de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. É aí na sua casa. Bom dia e excelente domingo. Tudo bom, irmã Carmen Silvia? Aproveite esse tempinho para você compartilhar, convidar as pessoas, bota aí no seu grupo da sua família. Lembrar aos irmãos que o conselho resolveu que nós só vamos retornar às atividades presenciais quando nós voltarmos à bandeira vermelha, ok, irmãos? Francisco Carlos, bom dia, amada igreja. Bom dia, Chiquinho, graça e paz, irmão querido. Ana Cássia, bom dia a todos. Bom dia, Ana Cássia. Então, nós temos visto a situação bem complicada, né, irmãos? E por uma questão de cuidado, nós só retornaremos quando as nossas autoridades voltarem à bandeira vermelha, ok? Enquanto isso, nós vamos fazer os trabalhos online. Hoje à noite, às 19 horas, nosso culto online, né, na sua casa, mas o nosso ministério vai ser transmitido da igreja e o Ministério de Louvor estará participando também, né? Bom dia, irmã Dalva Schumacher. Bom dia, irmã Dalva. Está na hora, 9h30. A professora já está aqui preparada. Sejam todos bem-vindos.
Um ótimo domingo a todos. Bom dia a todos os irmãos. Que o Senhor abençoe a sua manhã e que você Vou pegar minha revista aqui, tá, meus irmãos? aproveite essa manhã para aprender mais a palavra do Senhor e para também compartilhar com outras pessoas que têm dúvidas a respeito da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não reconhecem a palavra do Senhor como sendo um livro escrito sob a direção de Deus. Muitas pessoas acham que é um livro qualquer, que é um livro de história, que conta a história do povo de Israel, que conta a história daquela região ali de Israel nos tempos de Jesus. E não é, nós sabemos que não é só um livro de história. As histórias contidas ali são para a nossa edificação espiritual e principalmente todo o Velho Testamento fala sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade de ler o Velho Testamento, né? A gente conta historinhas para as crianças de Davi, de Noé, de Moisés, de Daniel. A gente vai contando as histórias para as crianças, mas a gente precisa orientar que todo o Velho Testamento prepara um cenário para a vinda do nosso Salvador. Isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente lê, né, o Velho Testamento. Lembrar que todo o Velho Testamento prepara para nós um cenário para apresentar o Salvador. É mais ou menos como uma mãe que prepara a sua casa para receber um bebê. Ela vai preparando as coisas devagarinho, né? E com a chegada daquele bebê, aquela história continua, mas ela foi preparada antes. E assim é o Velho Testamento preparando. Então nós vamos fazer hoje uma recapitulação de tudo que aprendemos ao longo dessas 13 lições, lembrando que a nossa lição, a nova, né, vai chegar, e quando chegar você pode passar na igreja durante a semana para pegar, para você dar prosseguimento ao seu estudo em casa. Então, quando a lição correio entregar essa nova lição, imediatamente nós já vamos colocar nos grupos de WhatsApp da igreja para que você passe aqui durante a semana e pegue a sua lição. Mas ainda não chegou e nós estamos fazendo sempre uma recapitulação. Não é porque a lição não chegou que a gente vai fazer uma recapitulação, a gente sempre faz. Ao término das 13 lições, a gente aproveita um domingo para lembrar tudo aquilo que foi estudado, ok? Bom, então nós vamos primeiramente orar, agradecer a Deus por essa manhã, pedir o pastor para orar para a gente, agradecer por esse estudo. Ó Pai de amor, Pai, nós louvamos, Senhor, e exaltamos o Teu santo nome. Muito obrigado por esse dia tão bonito que o Senhor nos concede, esse domingo, e que rogamos que o Senhor derrame da Tua bênção, da Tua graça, da Tua paz sobre o lar de cada um dos irmãos, e que possamos iniciar esse domingo edificados pela Tua palavra, edificados, Senhor, pela Tua presença em nossos lares. Abençoe a cada um dos nossos irmãos. Ó Pai, abençoe também aqueles que estão em tratamento, Senhor, da Covid, de qualquer uma enfermidade, curando, abençoando, Senhor, a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, porque tivemos notícia da melhora do Fernando. Senhor, muito obrigado, continue a abençoá-lo. Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos um domingo cheio da Tua presença e possamos levar às pessoas a Tua palavra, que é a única esperança, que é Jesus, o Teu Filho amado. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, meu Deus. Amém. Bom dia a todos, irmãos. Graça e paz.
Vamos virar para lá. Pronto. Então vamos começar a estudar, né? Pegue a sua lição, você que tem, pegue sua Bíblia e nós vamos caminhar lembrando as 13 lições que foram estudadas. A primeira lição que nós estudamos foi o descendente da mulher. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, nós vamos ler o versículo de número 15. Gênesis 3, 15. Ok? Vamos ler? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nessa primeira lição, nós abordamos a queda, o pecado, como que o homem foi contaminado por esse pecado. Todo mundo sabe da história, da desobediência de Adão, a desobediência de Eva, e o que isso gerou para todos nós? A queda, a separação de Deus. Mas Deus olhou para a humanidade de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão amorosa, que já lá, no momento da queda, Deus já pensou num modo em como resolver esta situação, né? E essa promessa de um descendente, quando ele fala que o descendente da mulher, muitos e muitos e muitos anos depois, o Senhor Jesus veio para cumprir essa promessa que já foi feita lá no Gênesis, né? O descendente da mulher, que mulher? Maria, né? Jesus nasceu como homem, nasceu de Maria, então descendente da mulher. E Satanás já completamente julgado, completamente destruído. E como ele sabe que está julgado, que está destruído, ele sai por aí pelo mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o maligno, ele sabe que os dias dele estão contados, que ele já está julgado, que ele já está destruído, que ele está derrotado. Por isso ele tenta de todas as maneiras arrastar muitas pessoas com ele, porque ele sabe que ele já está julgado, que ele já está destruído. E a execução desse plano, desse grandioso plano de salvação anunciado aqui em Gênesis, né? Esse maravilhoso plano de salvação, ele se cumpriu no Senhor Jesus muito tempo depois. Então, aquele cenário já começava a se desenhar, um cenário de restauração, um cenário de salvação que viria a se cumprir muito tempo depois, né? Então, o descendente da mulher, o Senhor Jesus, ele sim, ele feriu a cabeça da serpente quando lá na cruz ele disse: está consumado. A salvação estava ali consumada. E quando ele fala que tu lhe ferirás a cabeça, voltamos aqui ao texto de Gênesis 15, porém inimizade entre ti e a mulher, Gênesis 3,15, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando você tem um ferimento na cabeça, é algo muito ruim, né? Que pode até te matar. Agora, um ferimento no calcanhar vai deixar você prejudicado, mas você não vai morrer por isso, né? Então, o Senhor Jesus, quando ele feriu a cabeça da serpente, ele destruiu completamente a morte, através da salvação que ele legou à humanidade. E aí a gente chega no capítulo de número 2 da nossa lição. O Senhor proverá um cordeiro. E essa é uma das histórias mais bonitas da Bíblia, aquela história de Abraão, né, chamado também de sacrifício de Abraão, quando Abraão apresenta o seu filho Isaque para o sacrifício. Nós vamos ler aqui Gênesis 22, deixa eu abrir o meu aqui, Gênesis 22, Gênesis 22. Gênesis 22, versículos de 1 e 2, que diz assim:
Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, e que eu te mostrarei. Então a gente vê, quem conhece a história de Abraão, que lê a palavra, sabe que Abraão sempre foi aquela pessoa obediente a tudo aquilo que o Senhor falou para Abraão. Ele sempre cumpriu, por mais que lhe fosse pesado, por mais que lhe fosse doloroso. Abraão esperou durante muito tempo por esse filho Isaque, e quando ele chega, a alegria tomou conta daquele lar. Mas agora chega o momento em que Deus realmente quer saber se esse chamado de Abraão, se Abraão realmente responderia a esse chamado, se Abraão responderia a essa obediência a Deus. E aí ele pede o seu filho Isaque. E Abraão deve ter ficado muito confuso, porque Deus havia prometido para ele: de ti farei uma grande nação. E ele pensa: como Deus vai fazer de mim uma grande nação, se nesse momento Deus pede que meu filho seja sacrificado? Porém, ele obedece, né? E a narrativa vai contar que Abraão chama o seu filho, chama um dos seus servos, prepara tudo aquilo que seria importante essencial para o sacrifício, e vai caminhando. E o menino, em um determinado momento, o menino pergunta: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo todo o material, mas eu não estou vendo o cordeiro. E aí, aquela frase famosa: Deus proverá. Né? Então, Deus já preparava tudo aquilo, ele queria apenas realmente ver a fé, a confiança, a obediência de Abraão. E ele vai, e Abraão chega um determinado momento em que ele deixa os empregados e sobe um monte sozinho junto com o menino, prepara a lenha, prepara todo o material e prepara para sacrificar o seu único filho. E nesse momento o Senhor impede que isso acontecesse, enviando um anjo para dizer: Abraão, não toques no menino. Né? É uma história que a gente conta para as crianças gostam muito de ouvir essa história. E para nós também é confortante saber que a obediência ao Senhor gera em nós a vida. Quando Abraão obedeceu a Deus, ele estava gerando novamente a vida do seu filho, e o Senhor automaticamente preparou um cordeiro para que fosse sacrificado. Naquela época, os irmãos que estudam a palavra sabem, né, que o Senhor, naquela época, havia o sacrifício de animais para a expiação do pecado. Então era muito comum. E havia uma lei também, lá no Velho Testamento, na época de Abraão, que dizia que o descendente primogênito era oferecido ao Senhor. Poderia ser oferecido em trabalho, poderia ser oferecido em sacrifício. De qualquer maneira, esse primogênito, ele era do Senhor. Então Deus, quando pede aquilo a Abraão, ele não estava pedindo algo assim que fosse extraordinário, por mais que custasse isso para Abraão. Mas Abraão sabia que aquele descendente seria do Senhor, por isso ele se colocou completamente obediente. E você, meu irmão, você obedece a Deus, você cumpre as palavras do Senhor, né? Nós somos humanos e a gente fica na corda bamba em muitas situações na nossa vida, mas nós precisamos nos firmar e obedecer ao Senhor em todas as coisas, sabendo que Ele é o nosso Deus provedor, né? Ele é o Deus forte, nosso poderoso Senhor, e Ele é o Deus provedor de todas as coisas na nossa vida. Ainda caminhando nessa questão de sacrifício, a gente vai ver que Jesus é o Cordeiro Pascal. Né? Semana passada nós comemoramos a Páscoa e muitas pessoas não sabem o sentido da Páscoa.
acha que a Páscoa é para comer chocolate, que é o coelhinho, é o ovinho, ensina as crianças de uma maneira completamente errada, porque o coelho não põe ovo, e muito menos de chocolate, e as pessoas ensinam errado às suas crianças. O sentido verdadeiro da Páscoa é a passagem, é a saída, e nós nos lembramos de Moisés, que recebeu a incumbência, que também obedeceu a Deus, recebeu a incumbência de falar com o faraó, de tirar aquele povo que estava sendo escravo no meio do Egito. E Moisés obedece, e Moisés vai inúmeras vezes, comparece inúmeras vezes diante de faraó, e faraó, a cada pedido de Moisés, faraó endurecia mais, com trabalhos forçados, com sofrimento, com castigos sobre o povo de Deus que estava escravizado. Mas numa noite, Deus dá uma ordem a todo aquele povo que preparasse a Páscoa, preparasse o alimento, a refeição, daquela maneira que foi ordenada ali, e o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, ele foi passado nas portas, porque o anjo da morte passaria ali, e naquele momento a vida dos primogênitos, daqueles que eram unigênitos do Senhor, eles seriam completamente poupados daquela morte. Então a Páscoa é isso, é a comemoração dessa saída do povo do Egito. Não tem a ver com chocolate, não tem a ver com ovo. Ao longo da história, ao longo da sociedade, as pessoas foram inventando situações, criando coisas, né, para fazer da Páscoa algo comercial. Mas o sentido da Páscoa é esse, meu irmão. É esse sentido de levar o povo a refletir sobre a saída do povo do Egito, sobre essa passagem. A palavra Páscoa, Pessá, quer dizer passagem, né? E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morre para trazer a liberdade ao povo. Abra sua Bíblia em João 19. João 19. Nós vamos ler o versículo de número 30, que diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, esse está consumado de Jesus é a nossa salvação. É lembrar que aquela Páscoa, aquele Cordeiro Pascal que foi morto lá na Páscoa, para que os judeus pudessem sair do Egito, esse Jesus, esse é o Cordeiro que traz a liberdade ao mundo. Da mesma maneira que muitas pessoas naquele tempo foram libertas do cativeiro, hoje em dia também o Senhor Jesus nos liberta do cativeiro do pecado, né? Como é ruim você saber, muitas pessoas não creem no Senhor Jesus, muitas pessoas não têm esperança de uma vida eterna. Ah, morreu, acabou, então vamos aproveitar aqui. Nada disso. O Senhor Jesus morreu para que nós tivéssemos a certeza dessa salvação, né? A certeza de que Ele é esse Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. E é isso que a lição 4 vai tratar, Jesus, a nossa expiação. João 1, vou continuar aqui no texto de João 1, 29, diz assim, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista reconheceu, né? Ele reconheceu que Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que a gente vem falando dele, aquele Cordeiro lá na história de Abraão, aquele Cordeiro pascal ali na história de Moisés, que tirou o povo do Egito. Agora João vai afirmar, ele não pergunta, ele afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O livro de Levítico é muito interessante porque as pessoas não leem
né, passam assim rapidinho sobre ele, mas porque é um livro, né, o próprio nome já diz, é um livro cheio de leis, cheio de coisas, de detalhes que o povo judeu tinha que cumprir. Porém, é importante a gente ler para entender que o livro de Levítico mostra que a santidade que nós precisamos buscar no nosso dia a dia, porque um Deus santo, ele não pode conviver com o pecado. Um Deus santo, ele não pode aceitar toda essa sujeira do mundo. Por isso que nós devemos nos santificar a cada dia, procurar buscar a palavra de Deus, procurar buscar a comunhão com o Senhor, através da leitura da palavra, através da oração. É essa comunhão que nós estamos buscando todo dia, como um alimento para o nosso dia. Você não toma só café da manhã, você toma café da manhã, você almoça, às vezes faz um lanchinho à tarde e come alguma coisa antes de se deitar. É um alimento diário para o nosso corpo. Então, o alimento diário para o nosso espírito tem que ser a palavra de Deus, né? E é isso que o livro de Levítico nos ensina, para buscarmos essa santidade. E essa expiação que o Senhor Jesus fez por nós, a palavra expiação, ela quer dizer, é a forma como partes afastadas podem se reconciliar. Estávamos afastados de Deus por conta do pecado. E o Senhor Jesus, ele vai ali ser a expiação, uma forma de nos aproximar do Senhor. No livro, se você for lendo essa lição, vai falar a respeito de algumas leis, de algumas ordenanças que havia no livro de Levítico, que fala no dia da expiação, ainda hoje, ainda tem os judeus ainda comemoram em Israel esse dia da expiação. E eles tinham um símbolo, que eram os bodes. Um bode que era morto, que era sacrificado, e o outro bode que era solto no deserto, levando, né, representando, ele estava levando a culpa do povo. Mas o Senhor Jesus reuniu tudo isso em si mesmo, quando ele morre na cruz pelos nossos pecados. E ele teve também um tempo no deserto se preparando para essa grande obra que ele realizaria. Então, todo esse livro de Levítico, ele fala, ele mostra, ele já prepara os corações para tempos depois receber o Senhor Jesus. Aí passamos para a lição 5, que fala a respeito de Davi, né? Também as crianças gostam muito de ouvir a história de Davi, aquele menino que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. E vai contando a história, e Davi matou Golias, a fé que Davi tinha, a convicção que ele tinha, a certeza que ele tinha de que Deus estava com ele, né? Queridos, tenha a mesma certeza de Davi, de que Deus está com você, né? Que toda essa situação que estamos vivendo nesse momento, uma situação difícil, uma situação confusa, tudo isso está preparando os nossos corações para que possamos nos fortalecer cada vez mais na fé. E Davi, ele se prepara e ele se torna o rei de Israel. E como rei, ele prepara para si um palácio, uma casa bonita, onde ele habitaria com a sua família, né? O palácio do rei. Porém, em um determinado momento, ele olha e ele vê que a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, estava ainda numa tenda. E ele sente no seu coração o desejo de preparar um lugar para a habitação de Deus. E ele rapidamente corre e fala com o profeta Natã, e ele fala com uma alegria: não, porque nós temos que preparar uma casa para Deus, porque já temos o palácio, agora vamos preparar uma casa para a habitação de Deus, porque a Arca da Aliança não pode ficar vagueando em tendas, nós temos que ter uma casa. E conversa animadamente com o profeta Natã, que concorda com ele. Porém, à noite, o Senhor aparece ao profeta e diz a ele que não seria naquela geração que essa casa, que esse templo seria edificado. O profeta Natã conversa com o Senhor e o Senhor orienta ele que essa edificação seria posterior ao reinado de Davi, né? E Davi, ele ouve aquela mensagem, ele ouve
o Natan falando, e ele aceita, né? Ele poderia se rebelar, não, eu que quero fazer essa casa, que eu quero ser conhecido como rei que edificou uma casa, mas esse não era o desejo dele. Ele era como um homem obediente a Deus, ele entendeu, porque ele sabia que seu filho depois construiria essa nação e essa casa de Deus. E a gente vai falando dessa palavra, né, casa, que na Bíblia tem vários significados. A casa mesmo, física, 4 paredes, e a casa espiritual que somos nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente fica triste porque nesse momento a gente não está podendo congregar na igreja por conta da pandemia. Começamos fomos liberados para alguns momentos, mas a doença prosseguiu de maneira mais forte e agora é o momento de estarmos fechados. Mas lembre-se que você é templo do Espírito Santo. E é você que tem que se encher do Espírito, é você que tem que se encher da palavra, é você que tem que buscar essa palavra, né? É gostoso estarmos juntos com os irmãos em comunhão, mas se não é possível nesse momento, faça do seu corpo o templo do Espírito Santo, buscando cada vez mais. Por isso nós cuidamos do físico, do nosso físico, cuidamos da nossa alimentação, praticamos exercícios físicos, procuramos o médico quando estamos doentes, porque temos que cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, e alimentá-lo com a presença do Senhor, alimentá-lo com a palavra e alimentá-lo com o Espírito Santo. Tempos depois, Salomão vai realmente construir esse templo. E aí a gente chega a uma passagem muito bonita da Bíblia, que é uma das passagens mais lidas no mundo inteiro, que é o Salmo 23. Jesus, o bom pastor. E Jesus é o bom pastor por quê? Porque ele conduz as ovelhas ao descanso. E ele dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos lá no mesmo texto de João que nós estamos lendo, João 10, o versículo de número 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus fez essa obra de bom pastor, né? Você lê o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, as crianças decoram, né? As pessoas sabem esse texto, é um dos textos mais lidos do mundo inteiro, é o Salmo 23, é um dos textos mais conhecidos, o Salmo 23. Porém, a gente sabe que Jesus vai cumprir, ele é esse pastor lá do Salmo 23. Ele é esse pastor que cuida das ovelhas, que conduz as ovelhas. Ele é esse pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Você quer ser conduzido por esse pastor? Ou você quer ser conduzido por esse que eu vou ler aqui, ó? O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É esse Salmo 23 se cumprindo aqui nesse momento com esse texto que eu acabo de ler. Né? O pastor que conduz as ovelhas ao descanso, o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, o pastor que não é mercenário, porque o mercenário, para ele, tanto faz se as ovelhas estão bem ou não estão, ele apenas quer se aproveitar dessas ovelhas. Mas o Senhor Jesus é esse bom pastor que conduz as ovelhas ao descanso. E aí a gente continua no livro de Salmo, né? O cântico do justo, bem-aventurado o homem feliz. E nós sabemos que se a gente for ler todo o texto, né, do Salmo 1, um texto também muito conhecido, ele fala a respeito de um homem que não anda no conselho dos pecadores, não se detém, não se assenta. E aí você pode pensar assim, a gente usa muito esse texto para o dia do homem presbiteriano, dia dos pais, né? Porém, esse texto também está falando de Jesus,
Porque nós, como seres humanos, somos falhos. Às vezes escutamos o conselho dos outros, que não é muito bom. Às vezes nos sentamos junto com pessoas que não têm a mesma fé conosco e que podem influenciar negativamente a nossa fé. A gente às vezes se assenta para ouvir coisas que não agradam a Deus. Então o único, o justo, o único que não anda no conselho dos pecadores, não se detém, não se assenta, é o Senhor Jesus. Ele sim, ele foi esse homem, o justo, que cumpriu tudo isso que está aqui no Salmo de número 1. Vamos ler aqui um pedacinho do Salmo de número 1, do Salmo 1. Deixa eu achar aqui. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor Jesus, ele não andou no conselho dos ímpios, ele não se deteve no caminho dos pecadores e ele não se sentou na roda dos escarnecedores. Então, muitas pessoas, tantas pessoas são, muitos homens são realmente homens muito corretos, porém, o que cumpriu tudo isso foi o Senhor Jesus. Né? E outra coisa, a gente continuar aqui, que o Senhor Jesus medita na lei do Senhor. Com cerca de 13 anos de idade, o Senhor Jesus foi encontrado no templo com grande sabedoria, falando aos mestres, ensinando aos mestres. E como ele poderia ter tanta sabedoria? Somente se ele fosse esse justo, né? Que não ouve conselhos de pecadores, que não se detém no caminho e que muito menos se assenta na roda de escarnecedores. Então, o Senhor Jesus é esse justo. E aí a gente vem para o livro de Cânticos dos Cânticos, que é um livro muito usado nas cerimônias de casamento, que fala do relacionamento entre o casal. E é um livro muito bonito, né? As pessoas leem, tem uma poesia muito bacana, muito bonita, mas todo esse texto que é usado no casamento, ele também está se referindo a Cristo como noivo e a igreja como a noiva de Cristo. E a noiva que se prepara para receber esse noivo. No casamento, a noiva se prepara, ela se enfeita, ela se arruma, ela gasta cosméticos, vestidos caros, joias, roupas bonitas para se apresentar para esse noivo. Da mesma maneira, né, que a noiva se prepara para o seu casamento, a igreja se prepara para o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios 5:25, Efésios 5:25, que diz assim, Efésios 5:25, que diz assim, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ele. Lá no Eclesiastes, lá no Cântico dos Cânticos, que nós lemos no texto, em Cânticos dos Cânticos, cantares, né, como alguns falam, no capítulo de número 2, no versículo de número 16, a noiva diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Então nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo e sabemos que o Senhor é nosso. Porém, se você continuar lendo esse texto de Cântico, você vai observar que num determinado momento a noiva se distrai com algumas outras coisas. E o noivo procura por ela, procura e não a encontra. Né? Por quê? Porque ela está distraída com outras coisas, ela está prestando atenção em coisas do mundo. E quando o noivo procura por ela, ela não dá atenção. E quando ela percebe que o noivo está distante, ela corre, procura, né? E fala, onde está o meu noivo? Aonde ele está? E aí ela diz, o meu amado é meu e eu sou dele. Isso é o sinal de que a igreja precisa buscar a Cristo todos os dias, né? A igreja às vezes se distrai, nós às vezes nos distraímos com coisas do mundo e deixamos de buscar a presença de Deus, mas num determinado momento a gente acorda, opa,
pessoas que estavam afastadas, muitas pessoas que já tinham recebido o Senhor Jesus, que depois se desviaram. Muitas pessoas agora estão preocupadas, estão procurando, estão buscando essa presença do Senhor, né? Porque existe essa necessidade de não ficarmos parados, existe essa necessidade de sermos ativos nessa busca do Senhor, através da leitura, através da palavra, através da pregação, de levar a palavra do Senhor para outras pessoas. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas sofrendo nesse momento, que precisam ouvir essa palavra. Então a igreja precisa estar atenta a isso. A igreja é a noiva de Cristo, mas ela não pode ser uma noiva distraída e não pode ser uma noiva que fica parada, mas uma noiva ativa, que busca sempre a presença do noivo, que é o Senhor. E aí a gente já entra numa outra fase da nossa lição, que é a fase dos profetas, né? O capítulo 9, Jesus, o servo sofredor. Esse texto é muito lido, né? A gente lê muito esse texto porque a gente sabe que muitos sofreram, né? Profetas sofreram, apóstolos sofreram, os reformadores sofreram. Atualmente a igreja é perseguida no mundo inteiro, muitos sofrem, muitas pessoas, muitos missionários, muitos cristãos do mundo inteiro são perseguidos, né? A diferença é que o sofrimento do Senhor Jesus, esse sofrimento, essa perseguição, Jesus sabia de tudo isso que ele ia passar, né? Tanto que num dado momento, quando o Senhor revela o plano de salvação aos seus apóstolos, que ele diz que ele iria morrer, Pedro logo, né? Pedro assim, todo nervosinho, vamos dizer, ele logo fala, não, Senhor, não é isso. E aí o Senhor repreende Pedro, fala, não, Senhor, não, Pedro, e você está falando como um homem, com pensamentos humanos. Eu sei para o que eu fui chamado. E o Senhor sabia de todo o sofrimento pelo qual ele passaria, mas ele não fala que ele ficaria morto. Ele fala que ele passaria pelo sofrimento, porque ele sabia da sua vitória, da sua ressurreição. Vamos ver um texto rapidinho aqui de Isaías 53. Isaías 53, versículos de número 4 e 5, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele foi sofredor, né? Jesus, o servo sofredor, que sofreu, porém o Senhor Jesus deixou claro que ao terceiro dia ele ressuscitaria, né? Ele sabia da sua vitória sobre a morte, porque se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, nós estamos perdendo nosso tempo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, vamos conferir aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Nós sabemos que ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Muitos outros líderes religiosos tiveram a sua importância, falaram coisas bonitas, porém eles estão mortos. O seu túmulo está lá. E algumas religiões, o túmulo de seus líderes são até mesmo venerados, são exaltados. Mas onde está o túmulo do nosso Senhor? Ele ressuscitou e prometeu para nós algo mais maravilhoso, que ele voltaria para buscar a sua igreja, né? E aí a gente chega também na lição de número 10, Jesus, o guerreiro ensanguentado. Quando a gente tem um filme, né, que fala sobre Jesus, com aquele ator Mel Gibson, e é um filme que retrata o sofrimento do Senhor. E se naquele filme muitas pessoas têm até mesmo dificuldade de assisti-lo, tamanho sofrimento que é mostrado ali, o sofrimento que o nosso Senhor passou, quando a gente vê aquele filme, a gente já fica se sentindo mal. Imagina saber que foi muito pior,
né? O sofrimento pelo qual o nosso Senhor Jesus passou foi um sofrimento muito maior, muito pior. Agora a gente precisa lembrar alguma coisa dentro disso, né? Dessa história toda. Que a gente sabe que o Senhor Jesus, ele é amor, o Senhor Jesus, ele é eterno, o Senhor Jesus é bondoso, é afável, é agradável, é humilde, é manso, convida os pecadores ao descanso. Nós não temos dúvida disso. Porém, o Senhor Jesus é justiça, é condenação, é ranger de dentes, é choro para todos aqueles que não recebem o Senhor Jesus. Num dado momento, o Senhor Jesus virá para julgar o seu povo. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida, aqueles que fazem da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática, todos esses serão julgados, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. O texto de Isaías fala de uma guerra, fala de sangue, fala contra um povo, né, os edomitas, que era um povo inimigo dos judeus, né? Ele está usando isso como uma figura de linguagem contra aqueles que zombam da palavra do Senhor, contra aqueles que zombam de Jesus. E como tem gente que zomba, né? Meu Deus, como a gente escuta zombaria a respeito do Senhor Jesus, usa a cultura para zombar do Senhor, usa as músicas para zombar do Senhor Jesus. Então essas pessoas, elas serão julgadas, né? O Senhor Jesus é tudo isso, é ternura, é amor, mas ele executará o juízo, ele também é justiça. E aí você, meu querido, você está de que lado? Né? Você está do lado daqueles que serão salvos ou daqueles que serão condenados pela justiça do Senhor? Então, não podemos esquecer que sempre disso, né? Porque a gente fala, Jesus é bom, Jesus é tudo isso, é tudo de bom, é tudo de maravilhoso, mas ele é justiça. Então não queira, meu querido, cair nas mãos. Nós vamos ler o texto aqui de Lucas 2. Lucas 2, eu acho que é o versículo 34. É, isso mesmo. Versículo de número 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. É essa contradição que nós falamos, né? Essa contradição do Senhor Jesus ser amável, afável, bom, maravilhoso, misericordioso, porém de ser justiça. E a justiça, ela não tem meias palavras com a justiça. Ou você é, ou você não é. Ou você está salvo, ou você está condenado. Então, meu querido, não queira, não perca a oportunidade de receber a salvação. Não perca a oportunidade de entregar o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus muito em breve voltará para julgar o seu povo, para cumprir esse papel. O papel de amor, de justiça, o papel de humildade, tudo isso o Senhor Jesus já cumpriu. Mas num dado momento ele voltará para fazer a sua justiça, né? E assim como nós todos os dias nos preparamos buscando a presença do Senhor, muitas pessoas não fazem isso, ignoram. O Senhor, né, como eu falei lá no comecinho, o Senhor já um livro, a Bíblia é um livro, é uma historinha. Não é. A Bíblia é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática para a sua vida. Não sei como é que eu vou viver. Viver é difícil, meu irmão, não é fácil não. Né? Viver representa muitas coisas, muitas lutas. Porém, quando nós temos a regra de fé e prática para viver, o manual da nossa vida. Quando a gente compra um aspirador de pó, aí você vai ler lá o manual, como é que funciona esse aspirador de pó, como que eu posso obter melhor
eficiência do meu aspirador de pó. Você vai pegar o manual, vai ler. E nós temos um manual, a gente fala, as mães falam assim, neném não nasce com manual. Nasce com manual. E o manual é a palavra de Deus. Quando você cria o seu filho seguindo o manual que é a palavra de Deus, você só vai ter alegrias com o seu filho. Agora, quando você cria o seu filho de acordo com as leis desse mundo, com o manual desse mundo, é complicado, né? Então, vamos sempre lembrar isso, né? Que temos que ter consciência do nosso pecado, porque o Senhor Jesus é aquele quem nos salva, é aquele quem nos oferece a salvação eterna. E aí nós vamos estudar as próximas 3 últimas lições no livro de Zacarias, do profeta Zacarias. Jesus, o nosso justificador. Primeiro momento, Zacarias tem uma visão, né? A visão de Zacarias é a visão de um tribunal. E muito interessante é que no tribunal tem aquele que defende e aquele que acusa, né? Tem o advogado, que é o defensor, e tem o advogado, que é o promotor, e aquele que te acusa. Quem é que nos acusa todos os dias das nossas transgressões, né? É o inimigo de nossas almas. E ele nos acusa não com a intenção de nos corrigir, não. Ele nos acusa com a pior das intenções, a intenção de nos humilhar. Tá vendo? Fulano é crente, fulano faz isso. Fulano é crente, não vai naquela igreja não, porque naquela igreja tem fulano, e fulano é isso, é aquilo outro. Meu amado, se você está pensando assim, eu não vou na igreja porque na igreja tem um monte de gente dessa maneira, daquela maneira, gente com problema. A igreja tem. Por quê? Porque quando a gente vai para a igreja, a gente vai não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é santinho, não. A gente vai para a igreja porque nós precisamos do Senhor Jesus para resolver o nosso pecado, né? Então, nessa visão de Zacarias, ele tem a visão de um tribunal, e um tribunal cuja arma poderosa é a acusação, e a arma poderosa de Satanás contra a nossa vida é a acusação, é nos acusar todo dia, né? Porém, o Senhor Jesus vai entrar em nossa defesa, a gente vai ler isso lá no livro de Zacarias. E aí, o que acontece naquele momento? Acontece, né, na visão de Zacarias, um anjo que vem e tira essas vestes, né? Ele pega essas vestes sujas, e é isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele tirou de sobre nós as vestes sujas e colocou em nós vestes limpas, e ele mesmo ele coloca essas vestes sujas sobre ele para representar os nossos pecados lá na cruz. Então, essa visão de Zacarias é extremamente interessante. Quando eu ler aí lá na sua Bíblia o texto de Zacarias 3, né? Você vai ler toda essa visão, né? Desse julgamento, desse tribunal, quando, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o texto de Zacarias. Aqui, achei. Zacarias, capítulo 3, quando ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe opor, ou seja, para lhe acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Então é o Senhor Jesus que pega essas vestes sujas de sobre nós, tira o nosso pecado e coloca sobre ele. Então lá no texto, esse texto de Zacarias já mostra, já faz essa alusão, né? Sobre o Senhor Jesus tirar o nosso pecado. Aí a gente lembra daquele texto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então primeiramente nós temos que ter consciência do nosso pecado. E hoje em dia as pessoas não têm consciência do pecado, não. Eu conversava com uma pessoa legal, né? Uma pessoa, colega de trabalho, uma pessoa assim, interessante conversar. E para ela, pecado, não existe pecado. Para essa pessoa, a gente faz essas besteiras aí na vida porque somos seres humanos. Somos seres humanos, e falhamos mesmo. Não. As nossas falhas, elas têm um nome. E o nome é pecado. E o pecado
faz separação entre o homem e Deus. Por isso nós precisamos do Senhor Jesus como nosso advogado, como nosso defensor. É Ele quem vai se colocar no nosso lugar e nos defender contra toda acusação do inimigo. Então, lembre-se disso. Sempre vamos ter o acusador, mas temos principalmente o advogado, que é o nosso Senhor. A lição de número 12, ela vai falar sobre Jesus como sacerdote. E é muito interessante uma visão que Zacarias tem, falando sobre Jesus, que é o renovo. O que é o renovo? É um broto, um brotinho numa planta, né? Quando você corta a planta. De vez em quando eu vou lá em cima e corto as cebolinhas e corto o pé de manjericão e o pé de salsinha e corto tudo, né? E dou uma fofada na terra, coloco um adubo e deixo quieto lá. E um tempo depois, aí aquilo ali parece que morreu, acabou. Acabou, morreu essa planta. Daí um tempo você vai lá olhar, está surgindo um brotinho, um renovo. E daquele broto surge outro e outro, e aquela planta cresce novamente, revigorada, cresce novamente e forte. Então a vinda do Senhor Jesus, ela foi anunciada lá no livro de Isaías, né? Quando a gente usa muito esse texto lá no Natal, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías anuncia isso lá no livro dele, né? E 500 anos depois, esse renovo que foi anunciado lá, nasce de uma mulher, para esmagar a cabeça da serpente, né? Na visão, né? Vamos dizer assim, na sociedade do povo de Israel, o sacerdote não podia ser rei e o rei não podia ser sacerdote, cada um com seu cada um, como a gente fala hoje em dia. Mas o Senhor Jesus, ele vai cumprir essas duas missões, a missão de ser sacerdote e a missão de ser rei. Ele vai confirmar a justiça. Quando o Senhor voltar, ele vai confirmar, fazer o papel de rei. E também o sacerdote, quando ele se oferece em sacrifício por nós, né? E também, ele é o lugar do nosso refúgio. Quando a gente passa por situações difíceis, a gente ora, a gente busca a presença do Senhor na nossa vida. E muitas pessoas até sabem, fulano é crente, vou pedir uma oração. Nossa reunião de oração é toda terça-feira. E a gente compartilha a reunião de oração com vários grupos e começam a chegar muitos pedidos de pessoas até que a gente não conhece, né? Pessoas que sabem que, tá tendo uma reunião de oração, eu vou colocar o meu nome lá, vou pedir para orar por mim, vou pedir orar pela minha família. Então, até as pessoas que às vezes são hostis ao Evangelho, elas sabem do poder da oração, porque elas sabem que o Senhor Jesus é o nosso refúgio. Eu tenho uma colega que ela fala para mim assim, minha família é toda de ateu, meu marido, nós somos ateus, a gente não acredita em nada disso. E há pouco tempo atrás, ela virou para mim e falou assim, eu queria que você orasse por uma determinada situação lá na minha casa. Aí eu virei para ela e falei, fulano, mas você não falou que você não acredita, que você e seu marido, que vocês são ateus? Ela falou assim, não. Aí ela já começou a ficar assim meio na dúvida, né? Não, mas eu vejo vocês, eu sei que vocês oram, né? Então, se você ora, eu peço então para você orar, porque eu não acredito, mas eu sei que vocês acreditam. Então, isso significa que as pessoas, até aqueles que se dizem ateus, elas ficam falando, aquele povo tá orando, e Deus está agindo, e Deus está fazendo milagres no meio daquele povo, e aquele povo, o Senhor está ouvindo. Então, até aquelas pessoas que se dizem ateus, olhem e veem que nós sabemos que o Senhor Jesus é o nosso refúgio, né? Então, meu querido, não deixa de compartilhar a palavra até com aquela pessoa que você sabe que é ateu, não. Porque o Senhor pode usar você, pode usar a sua vida para falar aquele coração, porque o Senhor Jesus é o nosso refúgio. E finalmente nós chegamos na lição que nós estudamos na semana passada, que foi a lição de número 13, Jesus, o pastor rejeitado, e nós lemos uma
história maravilhosa no livro de Zacarias, em que o Senhor Jesus, em que Zacarias, ele vai trabalhar como aquele que cuida das ovelhas, Zacarias 11, né? No texto de Zacarias 11, ele é uma pessoa que vai cuidar das ovelhas, ele aceita esse trabalho para cuidar das ovelhas, as ovelhas que seriam mortas. E aí ele vai lá para fazer todo esse trabalho e no final daquele trabalho ele recebe apenas humilhação. Ele recebe apenas 30 moedas de prata, que significava absolutamente nada. É mais ou menos como se eu te der uma moeda de 10 centavos. Você vem aqui na minha casa, limpa a minha casa toda, faz o trabalho do dia inteirinho, e essa casa aqui é grande, dá muito trabalho. E você vem aqui e limpa a casa todinha, e no final do dia você vem receber o seu pagamento e eu lhe dou apenas 10 centavos. Ou seja, eu estou desmerecendo o seu trabalho, estou desprezando aquilo que você fez. E foi isso que o povo fez com Zacarias, e foi isso que o povo fez com o Senhor Jesus, né? Ele fez tudo pelo povo. O Senhor Jesus se entregou na cruz. E no final, como que o seu povo, o povo judeu, e quem julgou a Jesus, não foram os políticos da época, não. Tanto que Herodes fala, eu lavo minhas mãos, vocês ficam com ele aí e resolvem o problema deles. Não tem nada com isso. Mas os sacerdotes, o povo escolheu a Barrabás, um bandido, um ladrão. O povo humilhou o Senhor Jesus. E Judas recebeu apenas 30 moedas pelo trabalho dele de delação, de ter ido lá entregar o Senhor Jesus. 30 moedas não servia para nada naquela época, tanto que Judas depois se arrependeu e deu cabo de sua vida, porque ele viu, poxa vida, olha que coisa horrível que eu fiz, né? Então o Senhor Jesus, assim como o profeta Zacarias foi humilhado, foi rejeitado, o Senhor Deus chega para Zacarias e fala, Zacarias, eles não estão humilhando, não estão rejeitando você não, é a mim que eles estão rejeitando. O Senhor Jesus foi humilhado, foi rejeitado, da mesma maneira foi trocado por 30 moedas de prata que não valia absolutamente nada. Porém, o Senhor Jesus, ele fez tudo isso, ele sabia de tudo que ele estava passando, né? E qual é a sua atitude diante do Senhor Jesus? É uma atitude de aceitar essa salvação? É uma atitude de rejeitar essa salvação? Agora que você entende que tudo que estava no Velho Testamento, né? Aprendemos nessa lição aqui, tudo que estava no Velho Testamento se referia a Jesus. Qual vai ser a sua posição? Rejeitar, aceitar. Você, meu irmão, você vai ter uma atitude de rejeição, de humilhação para com a palavra do Senhor. Às vezes a gente lê algum texto na palavra do Senhor e exorta os jovens, exorta os adolescentes, e aí eles falam assim, não, mas não é bem assim, não. É assim. A palavra do Senhor, desde o Velho Testamento, ela vai falar do Senhor Jesus. No Novo Testamento ela fala do Senhor Jesus. E o mais bonito, quando chega no último livro, né? A gente vê não mais um Senhor Jesus humilhado, mas um Senhor glorificado e vindo para buscar a sua igreja. Você está preparado? Você está se preparando para esse encontro com o Senhor Jesus? Pode ser hoje, amanhã, daqui a não sei quanto tempo. Pode ser na nossa geração ou não, mas é fato, é certo. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Então, meu querido, que Deus abençoe você. Nós encerramos as nossas 13 lições. Tudo sobre Jesus, né? Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Então, que Deus abençoe você. Na próxima semana estaremos juntos novamente para estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. E logo à noite estaremos juntos novamente. O pastor vai falar um bocadinho aí. Fala, irmãos, Deus abençoe a todos. Eu acabei de colocar agora nos grupos da igreja sobre a próxima revista. Se algum irmão tiver dificuldade, eu estava vendo aqui
que você pode adquirir no seu celular. Então, aqueles irmãos que têm o Kindle, que é da Amazon, essa revista está lá para ser vendida. Eu já até comprei aqui agora, porque a partir de amanhã nós vamos colocar as leituras diárias nas mídias da nossa igreja. Então, porque os jovens também estudam essa lição com a gente. Então, quem sabe assim, nós vamos todos estudar juntos, né? Fazer a mesma leitura diária. Então, nós estamos lendo Provérbios, mas eu vou colocar, eu sempre coloco à noite, mas eu vou colocar pela manhã as leituras da nossa escola bíblica dominical. O assunto é servindo ao Deus vivo em novidade de vida, que vai ser o assunto da nossa próxima lição. E você vai receber aí, que eu botei para os grupos da igreja agora, e ali está dizendo que você pode adquirir versão digital na plataforma Kindle. Clique aqui. Se você clicar ali, se você não for um assinante do Kindle, você pode comprar. Mas se você for um assinante do Kindle, você tem de graça a revista aí na sua casa. Você nem precisa vir aqui buscar. Você pode adquirir aí no seu celular também, para aqueles irmãos que tiverem alguma dificuldade. Mas assim que chegar aqui na igreja, nós vamos comunicar aos irmãos também, ok? Deus abençoe a todos até o culto da noite. A nossa irmã Paula Lisboa pede oração pelo nosso irmão Adilson, que não está muito bem, né? Que requer muitos cuidados ainda. O nosso irmão Fernando sobre pela Renata, que está bem. Vamos orar pela família enlutada da nossa irmã Magali e do Guilherme, né? Então, Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um ótimo domingo a todos aí, em nome de Jesus. Eu vou dar o meu tchau. E agora eu vou virar a câmera para a Simone dar o tchau dela também para os irmãos. Estaremos juntos adorando o Senhor no culto da noite. Hoje, às 19 horas, começamos a transmissão mais ou menos 5 minutos antes, né, para os irmãos poderem compartilhar e juntos adorar o Senhor. Se protejam, se cuidem, né, tomem o maior cuidado, irmãos. Os hospitais estão cheios, né? Esperamos que agora, com o aumento da vacina, daqui a pouco a gente possa ter, em nome de Jesus, uma melhora nesse quadro aí. Se cuidem, irmãos, todo mundo aí, em nome de Jesus. Amor, dá tchau pro pessoal. Tchau, queridos. Meus queridos alunos, Deus abençoe vocês. Bom almoço a todos. Estaremos juntos, se Deus quiser.